eu sou Leila Porto e a partir de agora começa mais um Mulher de AZ para você. Trazendo em especial o nosso quadro tradicional Papo de Mulher. Que delícia! Tenho convidadas para lá de especiais para falar de um assunto extremamente polêmico. Medos. Você tem medo? Já sentiu medo de alguma coisa, de alguém, de alguma situação? Fica conectada comigo que o Mulher de AZ só está começando. E eu tô aqui com você para falar de um tema extremamente polêmico, medo. Mas o que adianta o tema se a gente não tem boas convidadas para fazer esse bate-papo especial, não é verdade? Para isso eu tenho o prazer de receber aqui no Mulher de AZ a doutora Helena Maceu de Castro, que já esteve conosco aqui num programa para lá de especial e está voltando no nosso bate-papo de mulher para abordar medos. Que bom ter a senhora aqui, viu? Estou muito feliz. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer recebê-la. Obrigada. Eu gosto que ela já chega sorrindo, né? Já deixa a tarde mais gostosa ainda. E também uma convidada muito especial, muito querida, Claudine Perus, que é jornalista e uma mulher de AZ, porque ela sempre está envolvida com novos projetos. Que alegria ter você aqui. Ai, não fala. Eu é que não tenho palavras. Não vamos falar muito, senão a gente chora, né? Tá bom. A gente chora. A gente vai chorar daqui a pouquinho, vocês vão ver, é normal quando a gente se encontra. Bom, vamos falar de medo. Você deve já estar se questionando aí, né? Eu vou dar um exemplo prático. Hoje eu vim pra cá morrendo de medo de chegar atrasado. Morrendo de medo de não cumprir o meu compromisso com você aqui pontualmente ao vivo. E esse é um dos medos que às vezes faz parte da sua vida também. Não é verdade, doutora Helena? Agora eu fiquei pensando no caminho, né? Falei, bom, será que eu tô com medo? Será que eu tô pressionada? Eu fiquei meio confusa nessa história toda. A senhora, como psiquiatra, psicanalista, eu já vou fazer a consulta, viu, Claudine? Porque o bate-papo é esse, viu? A gente já aproveita, a gente já tricota, né? E já faz consulta. Então me fala mais. Não, eu vim assim afobada, porque eu gosto de chegar aqui no estúdio às 2 horas, aí eu gosto de conversar com as minhas convidadas, conversar com os meus câmeras, tomar uma água, bater papo, colocar fofoca em dia. E aí foi dando 2h30, 15 para as 3, 10 para as 3 e o trânsito tomando conta de mim. E eu falei assim, bom, vou fazer igual o meu maquiador fala, o meu hair fala, não entre nessa faixa vibratória. Aí eu vim, respire e solta o ar, não entra nessa faixa vibratória. Mas quer dizer, você fica com medo danado de não conseguir cumprir os teus prazos. Eu acho que isso é muito normal hoje em dia, né? Então, tem duas coisas. Tem o medo de você perder o seu compromisso, aliás, esse compromisso você é a grande responsável. Adianta nada nós duas estarmos aqui e ela não está agora. Então, é o medo de perder e as consequências de você perder o seu compromisso. E a outra coisa é a preocupação, a pressão, não sei se a palavra correta seria pressão, né? Mas você se programou para algo, você se comprometeu, é um projeto seu, então você quer cumprir. Então é uma preocupação porque o trânsito está dificultando, então você vai ficando ansiosa. Pensei também na ansiedade, falei, será que isso é medo? Junta um pouco de pressão, de ansiedade? Então é uma ansiedade pela dificuldade de conseguir o que você está querendo, chegar no seu ponto final, no seu objetivo e essa ansiedade vai crescendo a partir do momento que isso vai distanciando cada vez mais a realização, né? É verdade, é verdade. E você, Claudine, já sentiu? Já. E o que você estava falando do medo, esse medo que você já estava sentindo de não poder chegar no seu compromisso, já não te dá aquele friozinho na barriga, já te dá uma descarga de adrenalina maior. Eu já sou predisposta a ser ansiosa. Já é uma característica sua. Já. É assim, absurdo. Então eu tenho que controlar isso muito bem, porque aí minha mão já fica suada, me dá aquele frio na barriga, sabe, gela. Então eu paro, eu analiso. E é o que a senhora falou, né? A doutora estava falando, uma preocupação. Você está
se preocupando antecipadamente de alguma coisa, porque no fundo você tem que controlar. Se você não conseguisse chegar. Então, imagina. Aí já não ia ser medo. Mas o caso dela não é uma frustração. Preocupação. Não. No seu caso, você disse que você tem uma predisposição para ansiedade. Então tem sempre, como é que você falou? Um tremor? Como é que é? Ela começa a suar, a mão começa a suar, dá um friozinho na barriga. Porque a ansiedade pode dar sintomas físicos. Então pode dar esse suor, pode dar uma tremedeira, pode aumentar a pressão, taquicardia. Então você pode ter estes sintomas e pode ter uma sensação de medo, uma apreensão por algo que possivelmente possa acontecer. Então, a preocupação é você se antecipar a algo que possa vir a acontecer. No caso dela, não. Estava ocorrendo, ela estava no trânsito sem conseguir chegar. É um fato, né? É um fato real. No seu caso, você fala que tem uma predisposição. Então, existe algo em você que te faz ter esses sintomas frente a alguma situação que possa te assustar, amedrontar. Aí? Entendi, é verdade, porque aí é por qualquer coisa. Eu não assisto mais programas de... Noticiário? Não. Olha, que bárbaro, Cléo, também não. Não. E você decidiu isso quando? Que momento da sua vida você falou, pera, eu não vou mais assistir isso porque isso não me faz bem. Não me faz bem ou você tem medo? Quando eu passei a ter medo de... Antes de sair de casa, eu falava, meu Deus, eu vou abrir o portão, eu tenho que olhar... Ah, isso já estava fazendo parte mesmo da tua vida. Olha, gente. Nas minhas 24 horas. Eu vou chegar, será que vão me abordar na frente da casa ou do apartamento? Enfim, em todo lugar que eu ia. Que é um tópico que está aqui na nossa pauta, que também o medo. Medo da violência, gente. Como é que é? Que é um absurdo. Medo de violência, medo da cidade, medo de estar na rua. Então, quer dizer, você teve essa sensação... E aí a gente assistia, porque você tem que ficar ligado, antenada, mas aí eu passei a ter muito medo. Mas será que você tem? Aí que tá, será que você tem que ficar assistindo? Será que você tem que ficar antenada? Eu te falo isso porque as pessoas me cobram, né? Quando eu tive a minha filha, ela tá com 7 anos hoje. Eu decidi na primeira ida dela, que ela saiu de casa... que ela saiu a primeira vez que ela saiu de casa para ir ao pediatra, eu vi um acidente. Eu já estava com medo de levá-la ao pediatra. Olha a história. Veio para o mundo, eu quero proteger. Não vamos sair de casa, mas eu precisava levá-la ao pediatra. Nesse dia eu decidi não ver mais noticiário. Mas você acha que é uma decisão fácil? Não é. Porque você não quer ver a notícia, mas as pessoas têm elas têm não é a preocupação, elas têm a necessidade de te trazer a notícia. E as pessoas perguntam, né? Comentam. Você viu? Eu falei, nossa, aconteceu isso. Mas é só fatalidade, não é? Quando? Aí, mas você não assistiu? Você não tá sabendo? Então parece que eu tô vivendo em outro mundo. Então, eu vivi durante 4 anos no mundo do Discover Kids. Eu falava, as pessoas falavam, você não viu? Não vi, porque eu vivo no mundo do Discover Kids. Foi uma decisão que eu tive pra minha vida, né? Mas isso incomoda as pessoas, doutora Helena. Então, aí... Agora eu tô no mundo do Disney Channel e aí vai, né? Já tá. Mas anteontem mesmo, eu tava fazendo a unha e recebi umas 3 do noticiário de violência. Eu não queria estar aberta a esse tipo de notícia logo às 9 horas da manhã, mas as pessoas têm a necessidade. Mas então, a gente vive um momento histórico, cultural, que a gente fica sabendo de coisas o tempo todo. Então, assim, por que será que se noticia tanto? Você vê na televisão, você vê no jornal, você vê na internet. Verdade. As crianças têm contato com isso o tempo inteiro. Infelizmente. Os jogos das crianças, os próprios videogames, tem lutas, tem guerras, então alguém tem que ganhar do outro. Então, assim, é violência demais. E você, então, fica preocupado com como você vai sobreviver a essas coisas. Então, assim, nos primórdios das nossas existências, né, a gente tinha que caçar para comer. Exato. A gente vivia na selva. Então, tinha o perigo dos animais, da chuva, das tempestades, porque a gente não tinha
né, não tinha casa, que nem a gente tem hoje. Então, eram alguns perigos, né? Sobrevivência. Agora a gente tem um monte de coisa que protege a gente. Só que a violência de uma outra forma. Então, é o ser humano contra o ser humano. As coisas todas que o homem vem fazendo também na natureza, que tem tsunamis, que as reações esses terremotos, essas coisas todas que acontecem, que morrem muita gente, as guerras, que é diferente quando você, nos primórdios, você ia caçar, então, né, um até ajudava o outro. A questão das guerras também é muito assustador. Você entra nos jornais hoje, que você vê, tem, em todos os países quase, principalmente no Oriente, estão quase todos com guerra, com revolução interna, com... É verdade. Então você passa o tempo todo apreensivo, o que pode acontecer? Aí, muito bem, aí você tem os sintomas, então você tem o medo daquilo. Aí você pode enfrentar o seu medo ou você pode fugir do seu medo. Boa, em cima desse gancho da doutora Helena, eu passo para você. O que você sentiu? O que você decidiu? Em relação ao noticiário? Exatamente. Em cima daquela coisa, você ficou com medo, deixou esse medo tomar conta de você, você enfrentou, encarou? Então, é complicado, porque eu assisto, às vezes eu assisto, mas quando aquilo começa a me incomodar demais, porque na verdade o medo também ele tem a sua parte boa, ele limita a gente, né? Ah, não tenho medo de nada, eu faço tudo na minha vida, nada acontece comigo. Tem limite, não, né? Ele limita, ele coloca os nossos limites e tal. Mas quando isso começa a prejudicar muito, essa pergunta que você fez é uma luta ainda diária. Às vezes eu assisto e às vezes não. Principalmente quando a gente tem filho, eu tenho uma filha de 12 anos. Então, principalmente quando o noticiário é em relação à criança, igual estava tendo há um tempo atrás, a madrasta jogou a criança do 12º andar, aí me afetava demais. Então eu falei, não. Te fazia mal, te dava medo? Demais. Te dava medo? 12 anos, quando eu tinha 12 anos, eu andava de mobilete, eu dirigia, eu ia para a escola sozinha. Hoje minha filha falou assim para mim, mãe, o ano que vem eu quero ter a carteirinha verde na escola. Eu falei, o que é a carteirinha verde? Para eu sair sozinha, para eu ir até o McDonald's, comer, eu falei, opa. Só dela falar já me deu um frio na barriga, um negócio, falei, não, Júlia, não, mãe, mas... Então a gente fica assim, eu tô limitando ela de crescer, eu tô protegendo ela. O que eu tô fazendo? É um dilema, não, gente? Ó, e você que tá aí conectada com a gente, vai participando, tá chegando o e-mail aqui pra gente. E aí a Natália tá falando exatamente isso, que hoje ela acaba privando os filhos dela porque ela tem medo da cidade. Certo ou errado? Complicado falar certo ou errado, né, Natália? Exatamente. Complicado, né, doutora Helena? É que tá. Você diminui a sua ansiedade, você evita a sua ansiedade, os sintomas que você tem de sudorese e os outros que você possa ter, você diminui evitando as situações que provoquem o seu medo. Mas, de fato, você está percebendo o prejuízo que a sua filha está tendo. Isto é um problema. Porque assim, o medo nos ajuda muito. Porque então eu tenho medo porque existe algo perigoso. Então o medo vai me ajudar a me defender, a me proteger. Então como que eu vou sair na rua correndo menos riscos? Então como é que eu vou fazer? Isso é uma coisa. Então o medo me faz me proteger e estudar estratégias para eu conseguir os meus objetivos. Agora, evitar, você aparentemente está tranquila, mas você está vivendo menos, com uma vida empobrecida, sem poder aproveitar e fazendo a mesma coisa com a sua família. Aí é um problema. Então, o medo não é problema.
O medo faz parte e nos ajuda. Olha, gente. Nos ajuda. Muito importante nos isso, faz essa nos visão, proteger. Né? Mas a esquiva nos dá problema. Aparentemente, a curto prazo, maravilha, estou aqui tranquila. A médio e longo prazo é um prejuízo muito grande. Então, quando que é problema, quando não é? Quando eu tenho medo, por exemplo, eu fico ansiosa aqui, eu fico mexendo. Eu estou ansiosa, faz parte, não é uma situação corriqueira, né? Então sempre quando então faz parte, eu sou como todo mundo tem um pouco de ansiedade, tem um pouco de medo. Agora, quando isso ultrapassa o limite, aí é um problema. Aí a gente precisa se tratar. Porque te priva de muita coisa. Te priva de muita coisa. Teve uma época assim que, quando eu estava assistindo muito, você falou quando eu decidi, né? Que eu estava assistindo muito noticiário, eu não queria mais ir viajar, eu não queria pegar a estrada porque tinha assaltos na estrada. E quer dizer, eu falei, bom, eu vou parar de viver. E aí para você desenvolver uma síndrome do pânico e tudo mais, também acho que é um pulinho, né? Porque, de repente, chega uma hora que a sua descarga química... Então, isso vai não crescendo. Então, se você não se então esse medo pode ir aumentando. E essa questão do medo, ele leva um tempo para piorar. É assim, você vive uma situação traumática hoje. Então, você viu notícias na televisão que te assustaram demais. E daí é com criança e você tem uma filha de tanto tempo e você fica apavorada. Com o passar do tempo, isto vai na integração lá com os neurônios, o sistema nervoso, isto pode se agravar. Se isso se agravar, pode virar um sintoma, uma crise de pânico. Então, isso exige um tratamento. E tudo isso é inconsciente. Até você chegar e ter essa noção, de repente você já está num estágio. Porque é gradativo. É gradativo. Vai crescendo e às vezes você não vai percebendo, você se incomoda, claro. Porque a gente tem, vamos dizer, um bom senso, um senso crítico. Você vai percebendo aquilo. Só que se você deixa realmente aquilo aumentar e te dominar, aí é uma linha tênue. Eu vejo assim como uma linha tênue, é um pulinho. Aliás, acho que é um grande dilema, né? É não deixar o medo dominar, né? Quando a gente falou um pouquinho dessa pauta na semana passada, eu já adiantei para o público, eu recebi alguns e-mails, gente falando, várias pessoas me mandaram, insegurança, medo da saudade, que a gente falou na outra matéria, me mandaram. Tem medo da saudade? Expectativa, medo do novo, medo da velhice, medo de ser boa mãe, a gente se cobra demais. Medo de ser ou medo de não ser? De não ser boa mãe, exatamente. Medo de não ser boa mãe, então. Medo dos desafios, das cobranças. Teve gente até que me falou, eu tenho medo de não conseguir pagar minhas contas. Mas é um fato. É um fato. Um fato. Agora, existem uns medos que... Ontem, por incrível que pareça, eu estava com a minha filha e a internet é maravilhosa. E ela falou, mãe, assiste. Eu vejo que ela assiste uns videozinhos e tal, e a gente tem que ficar ligado, né? O medo dela estar na internet. Passada, exatamente. Vendo o quê, né? Aí eu falei, tá bom, vou ver. É uma menina do Paraná, eu não vou me lembrar o nome, se é Kéfora, eu não sei se você conhece, já viu. Eu sei que na internet a menina tem 1 milhão de acessos, eu fui assistir. E ela faz uns videozinhos caseiros, ela é atriz, ela faz uns videozinhos caseiros e eu fui ver assim, eu via que ela ria, e eu achei ótimo, porque a menina tava falando sobre medo. E ela fez uma sátira assim, e é verdade, ela tava contando medo de panela de pressão. Eu tenho medo da panela de pressão. E você aí de casa também tem medo de panela de pressão? Eu também tenho medo. Eu me identifiquei. Medo de barata, tudo bem, é mais ou menos normal. Aí quando ela falou medo da panela de pressão, aquilo eu falei, é verdade, porque eu morro de medo daquela panela explodir. Toda hora eu vou mexer, tá certo que agora tem as mais moderninhas, mas mesmo assim eu tenho medo da panela. Aí tem a história do medo e do trauma. Eu tenho medo porque eu vi um problema sério com a minha mãe quando eu era criança, que realmente explodiu a panela de pressão, ela foi pro hospital. Então assim, isso que é mais trauma do que medo. Mas olha, o papo tá bom,
vou voltar falando sobre medo, mas você não fica com medo de cair a conexão, porque eu vou ficar aqui, firme e forte, conectada com você e volto em 1 minuto. Até já.